Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Reinaldo, sou professor da UFJF do campus de Governador Valadares e coordeno o NAGO, Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares, e participo também do Centro de Referência em Direitos Humanos da nossa universidade. E estamos aqui hoje no Instagram do Instituto Shirley Jukurnan Krenak, nosso parceiro, né, nessas atividades do projeto Pluriversidade dos Povos e Comunidades tradicionais do Uatu, Educação Intercultural e Bem Viver. Essa é a nossa linha de trabalho aqui nesse projeto, que na verdade tem como objetivo criar espaços de educação intercultural, né? Antes da pandemia, a gente estava lidando com cursos de extensão ministrados por mestres e mestras das culturas tradicionais, indígenas, quilombolas, camponeses e camponesas. E nesse contexto agora de pandemia, nós adaptamos um pouco nossas atividades na forma de lives, né, com diferentes lideranças indígenas de várias partes do país, né? E hoje nós vamos ter com a gente aqui Valdelice Veron, do povo Kaiowá e Guarani, do Mato Grosso do Sul, que vai conversar com a gente um pouco sobre a história e cultura do povo, né, a sua luta pelo território e também os processos de resistência histórica e também no momento atual aí, de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Né. Estamos aguardando ela chegar aqui na transmissão. A Kellen já está na área. Kellen, pode chamar sua mãe para a prosa aí. Que agora nós fizemos um teste aqui mais cedo, né? Eu não sou muito habituado com essas tecnologias. A Valdelice também está estreando aqui no Instagram, né? E é uma alegria muito grande, nós estamos muito felizes, né? Agradecendo aí em nome da Shirley Krenak, do Instituto Shirley Jukurnan Krenak, nessa parceria aí com o NAGO e o Centro de Referência em Direitos Humanos, né? Para mais uma conversa, um bate-papo online sobre história e cultura indígena. O pessoal tá chegando. Boa tarde, Jana, Carlos, Fabiana, Maurício, galera que veio acompanhando aí. Estamos aguardando a Valdelice entrar aqui na transmissão para chamar ela ao vivo. Valdelice chegou, tô chamando ela aqui. Boa tarde, Valdelice. Boa tarde. Como vai? Tudo bem com você aí? Bem, tudo bem. Olha, primeiramente agradecer, viu, mais uma vez, gratidão por ter topado participar aqui dessa atividade do projeto. Para a gente é uma honra muito grande contar com uma mulher guerreira de força, liderança aí de seu povo, professora, mestra em desenvolvimento sustentável pela UNB e, acima de tudo, né, uma grande referência aí para a gente que acompanha, mesmo que de longe, a luta do povo Kaiowá e Guarani aí no Centro-Oeste. Então, gratidão, muito bom ter você aqui com a gente. E acho que você pode começar conversando com o pessoal aí, para quem não conhece, falar um pouco da sua trajetória, você pode se apresentar melhor do que eu, né? De formas de atuação que você tem perante o seu povo e para fora também, lidando com os não indígenas. Pode se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória, por favor. Eu vou falar assim, então. É um prazer, né? Eu agradeço a Shirley que tinha entrado em contato comigo, né, a princípio, e ela tinha me convidado, né? Não sabia muito do que se tratava, porque essas coisas de internet é algo ainda muito estranho para mim, né? Tô estranhando bastante nessa situação aqui.
E às vezes eu fico assim, não consigo muito entender, porque a gente não consegue olhar assim, conversar com. E eu sou acostumado nessa, ainda nessa. Aí, de repente, eu ficar conversando com o aparelho, né? Como diz a minha mãe. Não, não sei, não. Então, deixa eu ver aqui. Quando. Bom, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Valdelice Verão, meu nome é Chamerinho Potã, né? Que é o nome. Quando a gente nasce, a gente passa por um rito, e nesse rito a gente recebe esse nome, né? Cada um tem o seu nome. Eu sou Kaiowá Painta Uterã. Painta Uterã é o povo do centro da Terra, né? Também quer dizer descendente direto do Sol. E aí eu, eu fiz, eu sou primeiramente formada na Escola da Vida mesmo, né? Na luta, né? Cresci, nasci, cresci assim e acho que continua assim. E para mim foi a primeira vez que eu conseguia entrar a vir, né, para as universidades, para a escola. Eu resisti muito, né, porque eu tenho toda mulher Kaiowá Painta Uterã tem o seu próprio é, ensinamento, né, que inclusive eu estou escrevendo agora na minha tese de doutorado, é sobre a origem da vida para o Kaiowá. E esse ensinamento leva 6 meses para a gente ensinar nosso filho, né? E por que que isso aconteceu, né? A princípio eu ainda pensava assim, meu pai falava para mim, minha mãe, que eu tinha que sair eu tinha que fazer o papel falar, né? Só que eu tinha esse pensamento ainda, e ainda tenho, né? Eu sonho, né? De Então, eu resisti bastante, né? Porque eu tinha aquele pensamento da mulher Kaiowá, de ter a sua casa, a sua roça, e a sua rede, o seu fogo, e esperar o marido chegar da roça, da caça, trazendo o tatu, a anta, né? Meu irmão lá ainda faz isso. E, e aí o meu pai, né, sempre falava, você tem que fazer o papel falar. Mas eu continuava assim, meio que resistindo, né? Porque eu não pensava nessas coisas, né? Eu ainda tinha receio, eu tinha medo do não índio, né? Da cidade. Então, eu tinha esse receio, né? Eu tinha esse medo, esse olhar assim, né, de mulher mesmo, porque eu fui ensinada assim. Então, quando aconteceram toda a tragédia, né, o despejo, só quem passou na pele, né, o despejo, vários despejos, né, eu assisti e senti na pele a luta pela terra. E, e aí, quando eu acompanhei meu pai desde os 6 anos de idade, a minha mãe, a minha família, e a nossa era a 19ª terra indígena a retomar era a nossa, né? Que o pai deixou por último, que era a terra indígena Taquara. Então, eu tinha esse pensamento, né? Ainda. Aí, quando lá a gente sofreu, né? Na verdade, foi desde 53, né? O primeiro ataque, onde queimaram minhas tias, as crianças, né? Vivo na Casa Grande.
E eu ouvia muito, né, como é que aconteceu a ação da correria, que os Kaiowá chamam, né, também de perseguição, como é que ocorreu isso, né? Não foi algo pacífico, né? Foi algo muito ruim, né? Principalmente para nós, da família, né? Que hoje, inclusive, meu nome em português, né, é Valdelice Verão. Eu tenho que carregar esse Verão, que o não índio que um dia dominou, né? Tentou dominar nós. Ele marcava, né? Na pele. É, que a gente a minha família foi propriedade desse Verão, né? É Veon, que na verdade é francês, né? E então eu venho dessa família, né? Perseguição, escravização, né? Então a minha trajetória assim, né? O meu pai nunca aceitou a reserva indígena pacificamente, né? Ele sempre resistiu, né, de ir para a reserva, área reservada, e tanto é que ele foi preso para prisão Krenak, né? E depois foi preso também para a Ilha do Bananal, porque na época o índio que falava, né, um pouquinho português, que resistia, era visto como um índio rebelde, né, hostil, né? E ele era um dos indígenas que estava nesse quadradinho do não índio, né, de rebelde. Então, aí eu eu não sabia dessa história dele, né? Até quando eu fui fazer o magistério, né? E aí o professor falou para mim escrever a história da minha família. E ele me contou, né? Essa história, me contou tudo e até tem, né? Existe um papel que a minha mãe, inclusive, colocou no vidro, dentro de uma garrafa, o papelzinho da prisão Krenak, que está lá na terra de Taquara, né? Colocou, acho que está uns 5, 6 metros embaixo da terra, né? Ela colocou ali uma forma dela guardar o documento. Né? E, e aí, então, quando aconteceu tudo isso na Taquara, né, em 2003, em 2000, a partir de 2001, a primeira despejo, né, despejo judicial, mas não foi assim como apareceu nos jornais, né? Primeiro foram vários, né, pistoleiro, os latifundiários, e depois chegaram a polícia. Foi queimando, né, a aldeia. A aldeia tinha casa grande para nós significa aquela casa de canto, aquela casa de dança, aquela casa de união, né? E queimaram, né, o pai no braço, né? E fizeram ajoelhar mulheres, crianças, todos, né? E nós não podíamos fazer nada, né? Eu ainda estava meio aquém, ainda a língua portuguesa, o papel, a escrita, e aí então houve o despejo, né? Dia 16 de outubro de 2001. E fomos jogados na beira da estrada. E lá o pai olhava assim, nós todo mundo triste, né, choramingando, ele rindo, sorrindo, falou: filha, essa é a nossa história. E essa é a nossa memória, a nossa história. E por isso que vocês têm que fazer o papel falar. Por isso que você tem que fazer o papel falar. E eu olhei para ele e falei, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, para mim é muito difícil estar no meio dos não índios, fazer o papel falar, eu não vou conseguir, eles não vão conseguir me entender. Aí o pai falou, não, você tem que fazer o papel falar. Então eu fui fazer de novo, né? A gente estava na beira da estrada, aí fizemos a retomada de novo, e lá de novo, né? Fomos de novo atacados em 2003,
dia 13 de janeiro de 2003, e de novo, né, queimaram toda a casa e fizeram o que fizeram, mataram o pai e tudo, né, todas as coisas ruins que eu acho que eu não desejaria para nenhuma mulher na Índia, né, para nenhuma mulher, para nenhuma criança. Esse dia eu estava vendo no noticiário a criança de 10 anos, né? E que aconteceu, né? Na cidade. E para nós isso acontece, né? Os pistoleiros fazem isso, né? Na estrada, na beira da estrada, perto de rio. Fazem isso quando atacam, né? Mulheres e crianças, 10, 8 anos, né? E isso não sai nos jornais, né? E é muito ruim para a gente, né? Então, eu fui fazer o papel falar, né? Falei, como é que eu vou fazer o papel falar? E eu fui, e quando a gente chega para a academia, né, para a universidade está no seu quadradinho também, no seu caixão, né? Eu costumo dizer. E lá no caixão, eles não querem sair do caixão, né? Eles querem continuar ali no caixão, porque está ali todo bonitinho, né, nos seus moldes. Então, a gente é que tem que, né? Eles querem colocar a gente no caixão deles também. E aí, no meio disso, eu né, na graduação, fiz Ciências Sociais na Universidade Federal da Grande Dourados. A gente lutou pela universidade, né, diferenciada, que é o Tecoarandu, que na época estava o professor Antônio Brandi, professor Adir Casaro Nascimento, estava a professora Veronice Lovato Rosato, uma professora Veronice, a gente chama ela de carinhosamente Machu, que é uma pessoa muito lutadora também. E nós, né, então, conseguimos que a universidade aceitasse nós como a gente é, né? E a primeira turma foi só de lideranças, né? Só tinha liderança, os guerreiros mesmo ali, da retomada, né, na área de conflito mesmo. Eu acredito que teve um professor que saiu correndo, Rinaldo, saiu correndo da sala, tô falando sério. Eu lembro do professor que tentou explicar o, o, o céu, né, da forma da visão dele, e aí entrou os liderança, e ele falou que não, porque essa pesquisa eu fiz em tal lugar, aí não deu certo não. Ele saiu correndo e falou para o reitor, eu lembro para o Damião, que eu não vou dar aula para esses índios. Eles não são normais. Porque o normal, né, para o professor não índio, é o aluno lá sentar, ficar quietinho, não falar nada. E o índio não, o índio questiona, pergunta. E para mim, assim, foi uma experiência muito boa, né, ali. A gente estava mais ou menos 70 indígenas, né? A gente fez o nosso vestibular, do jeito nosso, e entramos. E a partir dali, o mestrado, né? O mestrado, eu estava bastante chateado, triste, né? Houve conflito, morte em vários lugares, né? Ali na região de Carapó, então eu estava bastante triste e me convidaram, né, para fazer o mestrado lá em Brasília. E eu falei, e a minha mãe falou para mim, você tem que escrever sobre nosso jeito de ser da mulher. E eu não queria ir, né? Aí eu fui carregada de dor, né? De dor, o que aconteceu ali na região de Carapó, né? Com o menino que foi morto, com o professor que ficou tetraplégico, com outro que morreu, com outro que levou tiro. E o que os pistoleiros fazem, ameaça. Mas eu fiz o meu projetinho, eu escrevi, né? A maior parte eu escrevi em Kaiowá, de rebeldia mesmo, assim, para ir lá.
Cheguei lá, apresentei meu projeto tudo em Caiuá. Eu estava assim, eu acho que foi, eu fui assim, meio assim, brava, fui muito brava com o não índio, eu confesso, coitada da professora. Aí eu fui lá apresentar, e eu apresentei em Caiuá. Eu falei, se quiser me passar, me passa, se não quiser também, eu não quero mesmo entrar. E eu fui lá apresentar. E ela olhou para mim, olhou e sorriu para mim e me abraçou e falou para mim: eu não entendi, mas eu quero acolher esse projeto. Eu sei que não é seu, é do seu povo. E me acolheu a professora Isabel Zanetti, Bacelar Zanetti, e a professora Silvia Guimarães também. Aí falaram para mim, mas você tem que tirar um pouco, tem muita coisa aí no seu projeto. Eu falei, não quero tirar nenhum A. A primeira vez que eu estou resolvendo fazer o papel falar, vocês estão querendo tirar. Quem estava querendo vir, né? Agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer também, vou fazer. Aí tá bom, então, Paulo, dele, deixa quieto, então vamos conversando. Então fui. Mas ainda, Reinaldo, é muito difícil, né? Porque a academia, para nós temos uma outra visão, um outro olhar, por exemplo, sobre citações. E às vezes já tem um pesquisador que já fez isso sobre, por exemplo, a minha família. E aí eu tenho que citar ele para falar da minha família? Esquisito, né? Demais, né? Inclusive, Valdelice, eu li sua dissertação, né, de mestrado. E aí eu estava refletindo exatamente sobre isso, sobre a riqueza que você traz de conhecimentos dos seus ancestrais, né, principalmente as mulheres, né, nesse processo de formação da mulher kaiowá, que foi o foco da sua pesquisa. E a gente teve um debate sobre isso com outros companheiros indígenas que estavam falando, pô, mas eu estou trazendo informação que vem dos meus ancestrais, né, uma outra forma de citar, que às vezes dá um conflito com a lógica acadêmica. É exatamente isso que você está ressaltando, né? Mas e como é que foi esse processo para você aí, né? Não, então, quando, só um pouquinho, aqui, no meu negócio, eu fui, no meu, em toda a minha escrita, né, a professora foi muito, acho que entendeu bastante. Eu admirei muito ela porque ela não tem nenhuma, assim, ela deixou assim eu fazer realmente o papel falar, Reinaldo, porque eu acredito que se fosse outro, eu ia ter problemas, ou ele ia ter problemas, porque tanto é que hoje também eu agradeço as pessoas que né, me abriram as portas ali em Brasília, não tinha onde ficar, né? Aí a Verenilde Pereira foi uma das pessoas que conheceu meu pai. Na época da Constituinte, eu estava na cacunda do meu pai, né? E ela estava lá com o professor Antônio Brandi. E ela me acolheu e me incentivou, me deu conselhos, porque tem, como dizia meu pai, o papel é aceitar tudo, né? Aceitar todo tipo de teorias ali escrita, né? Mas o concreto mesmo ali, né? Na hora vamos ver ali, né? Às vezes não tem esse. Aí eu falava para a Veranilde, mas eu não, na minha forma de olhar, Reinaldo, é diferente. Por exemplo, a citação. Nós não pode fazer isso na minha cultura kaiowá para Itaúterã, porque, por exemplo, eu tenho uma reza, por exemplo, eu vou cantar uma reza. Essa reza é da minha família, da minha, é nossa.
uma outra família não pôde cantar essa reza. Ele, na hora de eu cantar, ele pode vir ajudar, tal, mas ele não pode cantar essa reza, porque essa reza é de tal família, entendeu? Esse canto, essa forma de dança. E aí eu me vi nesse conflito aí, quando era de citar, porque eu não queria citar ninguém, não, porque eu via que esse canto era dele, não era meu. Não tinha nada a ver com isso. Então, e outros também que pediram para eu ler, eu não vou falar aqui o nome, mas eu fiquei bastante assim intrigada, né? Que escreveram, né, que o Kaiowá, o homem Kaiowá é extremamente machista, né? E não é nada disso, né? Pelo menos a mulher Kaiowá, Painta Uterá, é matriarcal por natureza, né? O que isso quer dizer? Que se você é um antropólogo não indígena, vai lá na aldeia, né? É claro que quem vai receber você é homem, né? Homem vai a gente mandar homem receber, conversar, a gente está ali varrendo ou fazendo fogo, cozinhando. E qualquer coisa, qualquer decisão, é a matriarca lá que responde, né? Uma ou duas palavras, fechou. Assim também na Grande Assembleia, né? Que é o Atiguaçu, né? E assim, não é, isso não quer dizer feminismo, não quer dizer machismo, né? É o nosso jeito de ser isso aí, o nosso modo de ser. Da mulher caiu a Paintaúterã. E na hora de eu escrever, né, eu vi essas escritas, né, de alguns doutores, eu falei, nossa, como que ele não observou, né? Só que eu também observo muito o não índio, né? E às vezes acho que o não índio é assim, todos os não índios é assim, né? Na minha cabeça, por exemplo, eu pensava que todos os não índios eram igual os pistoleiros, né? Que só faziam coisa ruim com a mulher não indígena, né? Então, eu pensava isso, né? E sendo que não é, e assim também eu acho que os pesquisadores deveriam pensar um pouco que não são assim, tem que observar melhor, né? Mas eu acho que é difícil mesmo, porque para nós, aos trancos e barrancos, a gente ainda fala o português, né? A gente tenta falar, porque eu ainda tenho dificuldade também em português, e às vezes também não quero falar. Então, os pesquisadores, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que para ele ir, pelo menos para vir na minha aldeia, ele tem que falar Kaiowá, né? Senão, hoje eu não queria mais citar assim, não, de graça, porque a gente tem que falar português. Por que eu tenho que falar português? Hoje eu falei em Kaiowá para o professor José Pimenta, na aula de antropologia clássica. Eu falei tudo em Kaiowá, porque a outra lá estava falando em francês para ele, e ele estava respondendo, tudo certinho. Então, eu vou falar em Kaiowá? Aí ele ficou quieto, não falou nada. Mas então, eu consegui, né, terminar o mestrado lá em Brasília, UNB, e eu só tenho que agradecer, né, as pessoas que estavam na minha sala. A Célia Chacriabá estava comigo, se formou comigo, né? Tem a Alain, tem os indígenas Tupiniquim também, que se formou comigo, a Ilma da Amazônia, né? Somos, acho que 5 indígenas se formamos, nós se ajudamos muito, e aquilo que a gente não sabia, os outros ajudavam a gente, né? E agora no doutorado, também, né? Às vezes é complicado um pouco, né? Fazer a leitura da escrita. Antes da leitura da escrita, eu gosto de pesquisar a vida do autor, né? Quem foi, onde nasceu, onde cresceu. A minha pesquisa é assim. Eu estava vendo do Morgan, do Fraser e do Taylor lá, né? Esses nomes difíceis também de falar, né? Muito não. Por que não tem que ser? Bom, para lá. Mas, então foi... Por que tanto nome de fora, né, Valdelice? Quantas
né, oportunidades de citação de autores indígenas ou negros, né, a gente tem. Então é uma distorção já muito grande. Talvez por isso, né, também a importância de ocupar esses espaços e igual o Cacique Babal falou na live com a gente, da gente começar a fazer as pesquisas 100% indígena, com pesquisadores indígenas do nosso jeito, com os nossos métodos, com a nossa linguagem, né? Ó, eu falando nosso como se eu fosse indígena, mas no caso de vocês, né? O Babal que estava trazendo essa leitura da situação, né? Acho que outros companheiros falaram isso, até a Célia aqui na conversa com a gente. Então, esse caminho que você está trazendo, apesar das dificuldades, né? É interessante, tanto ter essa clareza que você tem, né? Mas também de seguir valorizando as próprias formas de construir conhecimento do seu povo, né? A gente, Reinaldo, para mim, assim, é muito importante, né, que os não índios conheçam de verdade quem nós somos, né? Porque nós somos, por exemplo, eu sou Kaiowá, né? Kaiowá Paim Tauteran, que é um Kaiowá. Aí tem o Kaiowá Teui, outro povo Kaiowá. Kaiowá Guaraputê, né? Não é Guarani Kaiowá, né? E até hoje os antropólogos põem a gente nesse negócio de Guarani Kaiowá, né? E não é. Mas, por outro lado, eu vejo que eles também, de certo, eu estava observando, né? Quando a gente não fala uma língua do outro, né? É difícil a gente descrever, né? Porque é complicado, mas eu vejo isso, né? Mas hoje eu observo, né, que, por exemplo, os indigenistas, a FUNAI principalmente, deveria ter um pouquinho mais de noção, né, sobre isso, porque eles não conhecem, né, nós. Né? Só conhece Guarani Kaiowá, né? Mas não conhece quem é Kaiowá Paim Tauterã, né? Quem são? Então, aproveita e explica para o pessoal que não conhece aí essas diferenças, né? Porque o que sai às vezes na mídia e para a sociedade não indígena de modo geral é com esse nome Guarani Kaiowá, o que anula toda uma diversidade cultural, trajetórias, ancestralidades diferentes que vocês têm aí, né? Então, para nós, assim, por exemplo, Kaiowá Paim Tauterã, que é a minha linhagem. Como diz o meu tio Carlito, né? Ele sempre falou, né? Engraçado que não entra na cabeça desse povo não índio, porque ele fala tanto, desde criança eu vejo ele falando na reunião, né? Para FUNAI e outras indigenistas. Né? Eu sou Carlito, Paim, Tauterã, né? Kaiowá. Aí quando vê lá escrito Guarani Kaiowá de novo, né? Não entra na cabeça também, né? Mas então, eu vou explicar isso aí. O Paim, pelo menos no nosso conhecimento, na origem da vida, Kaiowá, que eu estou escrevendo, né? Essa história é muito comprida, mas eu vou falar só do Idiaçucauipua, que é a origem da vida, né? Lá, o Paim Tauterã, né? Ele é Paim Tauterã, quer dizer também povo do centro da terra, descendente direto do sol, né? Porque quando no Idiaçucauipua ele fez, né? O ser humano, ele cortou, né? O sangue dele e quando caiu onde gera a vida, surgiu a nossa espécie, né? Nós, que é o Paim. Aí, então, ele soprou e falou, esse vai ser a minha descendência. E por isso que nós somos o Paim, né? O Paim, Kaiowá, Paim, é totalmente diferente dos Kaiowá Teui. Os Teui, por exemplo, aqui, lá na aldeia Panambizinho, são os Teui. Eles têm a dança deles, o canto deles, diferente também, né? São Kaiowá Teui. Também, né, o Paiquará também soprou no Idiaçucauipua, né? E quando soprou,
saíram, então caiu a TI, que quer dizer humano ou pessoas, né? E caiu a TI, quer dizer isso. E aí, o terceiro momento que ele soprou, caiu a Guaraputê, né? Que Guaraputê quer dizer soprado, deixado pelo sol, né? E por isso, então, o Kaiowá Paim, Paim Tauterã, não casa com Guaraputê, né? É muito difícil casar, é 0,1%, né? Tem essa forma de organização, né? Política, econômica. Então, é assim nós, né? E aí Guarani também, né? Tem Guarani Andeva, Guarani Mbugai e Guarani Aputerê, né? E também a mesma ali foi feito ali na origem da vida, que é o de Açucarupu, que eu estou explicando, né, ali, tentando fazer o papel falar. Que é difícil, né, de certo é difícil para os antropólogos também entender, né, isso aí. Mas deveria entender, né, nós pelo nosso cocar, porque os TI caiu a TI é diferente, é menor, né, os descendentes do sol é diferente, né. Então, tem as suas diferenças, mas parece que não observa, né? Eu acho que não E a consegue. questão dos territórios? Também aqui lá, a partir lá do Rio Dourado para cá, né? Lá para até lá no Rio, lá na Maracaju, toda aquela parte lá é chamado de Caguruçu, né? O que é Caguruçu? Grande mata, né? E são os TI, né? E trocavam, havia muita troca, né? Ainda há troca, né, de coisas, né? Quando vai ter o batismo do milho, né, o pessoal do Panambizinho, Lagoa Rica, que era chamado de Caguruçu, aquela região, tinha essa troca, né? Não é que não tinha contato, tinha essa troca, né? Mas em cada um no seu tempo, né? Na sua forma de vida. E isso com a despropriação, né? Ou seja, a criação das reservas, né? Foi o que mais prejudicou o povo indígena, foi a criação da reserva, né? Da SPI. E aí acabou mesmo com a nossa forma de organização, né? E aí o indígena não queriam saber se essa era uma etnia ou aquela, né? Foi juntando e jogando nas reservas, né? E ali na reserva houve, então, até hoje, conflitos étnicos, né? Brigas, né? E aí sai no jornal, índio brigou, índio matou, índio não sei o quê, né? E tudo de ruim, né? Acontece. E não é porque é a forma, né, que o governo queria mesmo, né? Era exterminar o índio, né? Eu costumo chamar a reserva indígena de área de abate mesmo, né? Área de confinamento, área de morte, né? Alguns querem arrumar, né? Colocar um nome mais bonito, né? Para a reserva indígena, né? Mas eu não consigo colocar, né? Porque eu não falava o português quando eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro que na reserva indígena de Dourados, lá no Bororó, a minha mãe tinha feito xixa, né, a bebida indígena de milho, e colocado assim num coxo bem grande de madeira que meu pai fez. E eu não lembro, assim, não falava português e não sabia por quê. Eu sei que o chefe da FUNAI já chegou lá, né, e derramou tudo a xixa da minha mãe, né? E o pai não estava, e a minha mãe também não falava português, a gente se escondeu tudo. E falou um monte de coisa lá. Só o meu tio Carlito que entendeu um pouco e falou que não era mais para fazer isso, que não era mais para fazer a dança, o canto, tudo, né? E aí isso ficou na minha cabeça, né, de criança.
E aí o meu pai não aceitou isso, né? Chamou o chefe da FUNAI na época, e aí o chefe da FUNAI, né, como sempre, eles gostam de colocar índio contra índio, né? Aí falou que ele era um índio mau, que meu pai era um índio hostil, né? De novo, selvagem e essas coisas, né? E aí, na época também, a FUNAI dava o papel de transferência, né? Já vinha o papel de transferência de novo. E mandava nós, né, nossa família, para o Carapau. E lá também nós tem, como a nossa família era muito grande, quando foi retirada da Taquara, tem a minha família na reserva de Dourados, né? Jaguapiru e Bororó, Carapó, Amambai, Taquapiru, tem Sassoró, tem a irmã da minha mãe, do meu pai ainda, e Arroio Coral, hoje tem para todo lado, né? Só tios e tias. E somos 18 irmãos, né? Nós. E a minha mãe tem 273 netos. Nossa Senhora. Bisneto, eu não sei quantos, porque é bastante. E mesmo assim, né, ainda hoje, eu estava até pensando, né, de mudar minha tese para fazer um livro, mas ainda eu vou fazer um livro de todas as intimação e processo, né, da SPI contra meu pai. E aí tem um processo que teve em 73 do meu pai e do professor Antônio Brandi também, que era chamado de um índio mau, um índio selvagem, junto com um não índio, um menino não índio, um moço, né? Estava escrito lá que estava colocando na cabeça do índio para voltar na sua terra antiga, que agora já era fazenda. Estava desse jeito escrito. E depois, né, até 2003, né, as intimações e processos que perseguiam o meu pai, né, a própria FUNAI e outros, né, mas da FUNAI tem bastante. E agora também eu estou juntando a minha, né, minhas intimações e processos. Aí eu vou fazer um livro, né, porque, não sei porque eu fui, em 2012, eu fui na Assembleia, a Iguaçu, né, Grande Assembleia, me nomearam para me traduzir todas as demandas, todas as reclamações, a dor, né, do povo, o clamor do povo, né, na Grande Assembleia. Tinha, acho que mais ou menos uns 10 mil indígenas lá na Lagoa Rica, município Toradina, em 2012. O doutor Luiz Eloy também estava lá, todos os procuradores, né? E aí, esse dia chegou a intimação falando que eu tinha falado as coisas da FUNAI. Eu falei, nem lembro o que eu falei. Eu sei que eu falei. Mas são coisas assim que, às vezes, eles, né, não estão preparados, né, para, em vez de ouvir onde foi que a gente errou, como é que a gente vai consertar, como é que a gente vai ajudar, não tem esse olhar, né? A política pública em geral não tem esse olhar, né? Ou você aceita ou você é punido, né? Então, essa forma de olhar, né? Mas, voltando à academia, Reinaldo, eu acredito que não é um caminho, né? Quando eu resisti muito, né, para ir para a universidade, a minha mãe falou para mim uma coisa, né, que a gente estava já sem o pai, meu pai foi morto, alguns meus irmãos também, Zé Verão, Sérgio Verão, eu não sei até onde que eles jogaram o corpo deles até hoje. E aí minha mãe falou para mim, você tem que fazer o papel falar, porque é a única arma que nós temos, que a gente pode usar. Tem que fazer o papel falar igual eles também. Mas você vai fazer o papel falar contando a nossa história de verdade. O que aconteceu com a gente? O que fizeram com a gente? Então, com esse olhar, né, com essa fala da minha mãe, né, eu falei, então, eu preciso, né? E eu vou fazer esse papel falar, né?
Então, é assim que eu penso, né, quando eu vejo uma escrita, um artigo difícil. Outro dia eu estava vendo um artigo em inglês, eu olhei assim e falei, mas aí eu tenho que procurar outro, alguém que já escreveu sobre isso, porque, na verdade, a universidade não está preparado mesmo, né, ainda, né? Mas, mesmo assim, alguns eu vejo que são sensíveis, né, do que os outros, né? Eu gostaria, né, que as universidades, principalmente as universidades federal, tivessem mais essa sensibilidade com a gente, né, com o indígena, né? E a universidade, a UFGD, eu fiquei muito triste, né, com a UFGD, porque eles me deram uma nota bem ruim, né, e a UNB me deu 10, né, aí eu não entendi o que foi que aconteceu, mas tudo bem, né, eu falei, porque eu acho que eu não meto medo em ninguém, pelo menos eu acho, né, Reinaldo? Não Ó, precisa pelo menos nessa também. primeira conversa aqui, eu gostei muito, estou gostando muito de você, não estou com medo. Mas, Valdelice, isso é muito sério, a gente parando para pensar mesmo, porque dos últimos 10 anos para cá, né, talvez um pouco mais, houve um processo de inclusão de povos indígenas em várias universidades federais. Mas isso às vezes não acompanhou o preparo dos professores e da própria estrutura e funcionamento das universidades para lidar com essa diversidade cultural, com formas de ser, de se estar no mundo, de produzir conhecimento, socializar conhecimento completamente diferentes, né? E aí, interessante, a gente até conversando com o Cacique Babal, falando, pois é, a gente tinha que lutar por uma universidade indígena. Acho legal, a gente precisa também criar espaço em que os próprios indígenas sejam protagonistas dessa formação e do conhecimento. Mas também é importante as universidades se prepararem para acolher e lidar como espaços plurais, né? Eu falando aqui como professor, a gente tem essa preocupação e por isso, né, estamos aí com a Shirley, com o Maior, né, construindo esses cursos, sempre com professores e professoras indígenas, também com essa missão de ensinar aí para os não índios que não tem essa às vezes não tiveram nenhum tipo de formação, então saem só reproduzindo aquele mesmo racismo estrutural de sempre, né? Então, temos que ir rompendo essa picada aos poucos dentro da universidade, né? Mas quem me reprovou na UFGD são pessoas que se dizem conhecedores do Guarani Kaiowá, mas não conhecem Paintelteira. Aí é outra coisa, né? Mas aí, só que Explicado. também, Reinaldo, eu tenho um desabafo. Eu não queria falar, mas vou falar, Reinaldo, já que Fala. as pessoas que me reprovaram mandando seus orientando atrás de mim para saber da minha história. Oh. Eu falei, poxa vida, esses professores me reprovaram na FGD, agora manda seus orientando me pesquisar. Que negócio é esse, rapaz? Mas tudo bem, né? Curioso, né? Mas tá bom, né? Vamos lá, né? Eu tô aí para ajudar, né? Eu, quando me ligam, me chamam, né? Eu vou ajudar, né? Eu não tenho essa tristeza assim, mas eu só fico pensando, né? Poxa, né? Se eu tivesse lá seria melhor, mas, né? Me reprova e manda seus orientando não indígena para pesquisar minha vida, né? Meio. Sei, né? Você estava bem ali, né? Você estava lá com eles, né? Não seria melhor eu estar lá? Poxa vida. Pois Mas é. eu gosto, eu estava observando, né? Mas eu aprendi muito, né? Lá em Brasília. Por outro lado, também, como meu pai sempre teve alianças, né, muito forte com o Cacique Raoni, Paiacã, Piracumã, né? Que estão deixando a gente, né? Hoje a gente está fazendo uma grande aliança, né? A, as meninas aí, né? A Shirley Krenak,
Célia, a Welitânia, que tem muita paciência comigo ali, né? Eu não sei entrar, como é que eu saio esse negócio aí? Nossa, elas têm muita paciência, né? As meninas que estão mais... não tem mais medo aí do notebook, computador, né? Porque eu acho que eu vou morrer, mas não vou conseguir aceitar isso não, assim, de... Essa é a primeira live que você está fazendo, ô Valdelice? Eu já fiz, mas é sempre assim. Essa aqui A minha filha e se minha não filha não. acostuma, né? Eu também não Não, acostumo com isso de jeito nenhum, viu? O bom era do jeito que era presencialmente, é olho no olho, em roda, todo mundo conversando, né? a minha mãe, Reinaldo, ela estava questionando, né? Falou para mim, você não vai estudar, não, porque ela teve o ano passado, é engraçado, ela teve duas visões, né? No ano passado, sobre a pandemia. Ela é uma pessoa que canta, né, e dança, e falou para mim, uma noite lá, falou para mim, eu tive visões. E aí, quando houve tudo isso, essa pandemia, ela falou, você não vai estudar? Eu falei, vou, mãe. Eu vou estudar, mas o professor falou que vai falar comigo no computador. Ela, como? Não pode. Vai falar comigo pelo computador. E aí, outro dia, né, ela estava falando para mim, eu acredito que ela falou para mim que como que eles podem ensinar algo pelo computador, como que... Porque a gente conversa assim ao redor do fogo, olhando, e o nosso ensinamento é totalmente diferente, né? Aí, de repente, a gente se vê, é, ainda a gente estava na escola, na sala de aula, o papel, o lápis, a caneta, a borracha. Aí, de repente, é muito rápido, traz o computador para a gente, né? E aí tem que ser tudo por aí já vai deixando a caneta, o lápis, o papel. Gente, peraí, não estou ainda querendo fazer o papel falar e vocês já estão... Então é difícil um pouco, né? Mas a gente vai conseguir, a gente tem que conseguir, né, fazer o papel falar. E mesmo com essa pandemia, eu estava outro dia conversando, né, com as pessoas, porque a gente tem nosso remédio, né? A gente tem nosso remédio milenar, Reinaldo, que é muito bom mesmo. E só que estava tendo as pessoas, né, não indígenas. Eu respeito muito todos, né? Todas as religiões, eu respeito bastante. E até eu coloquei no meu Facebook, né, eu pedi para eles que deixassem os indígenas que usar, né, eu pedi para os pastores não indígenas não proibir o nosso remédio tradicional, né, porque o canha-petenrum, que a gente chama, é um remédio milenar, né, é um remédio que já nós, né, principalmente Kaiowá, Paintaúterá, a gente atravessou a varíola, né, todos os outros tipos de doenças contagiosas, às vezes criminosamente vem contagiar a gente conseguiu superar, passar por causa desses nossos remédios, né? E a mulher Kaiowá, Paintaúterá, ela é guardiã desses remédios, né? Nós conhecemos nossos remédios, mas aí teve, né, igrejas, né, que estava proibindo, né, nossos mais velhos a usar esses remédios, né? E então eu estava pedindo respeitosamente, mesmo humildemente mesmo, né, que deixa nosso povo usar nossos remédios tradicionais nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Porque eu acredito muito nesse remédio, Reinaldo, porque quando começou, a minha mãe mesmo nós fomos catar raízes, folhas, tudo, e fizemos a mistura, e fizemos as garrafadas, e a minha mãe deu para cada um dos irmãos, irmãs, netos, né?
E a minha mãe falou para ele, olha, aconteça o que acontecer, usem o remédio, pode ir para a cidade, para a faculdade de vocês, mas usem o remédio. E nós estamos firmes aí. Mas eu fiquei triste porque uma das anciãs, né, que era de uma determinada igreja, foi proibida de usar, né? E aí ela veio a óbito. Então eu fiquei bastante chateado com isso, né? E eu estava pensando, falei até para minha filha, né? Como é que eu poderia escrever algo no Facebook, né? Para que não magoasse os não indígenas, mas que eles deixassem a gente usar, deixassem os mais velhos usar, nossas crianças usar nossos remédios, né? Que é muito bom, né? E só com isso aí mesmo, porque no começo, lá em Dourado mesmo, a gente, quando teve a neto da minha mãe ficou doente, ela mandou a gente levar, minha irmã Gisabel levou, e cinco pessoas lá sarou, né? E depois começaram a questionar nosso remédio, né, lá, doutor, e aí a gente não levou mais, né? Só deixou entre a família mesmo, né? Nossa família extensa. E aqueles, né, que não índio que a gente preza muito, né? Eu fui levar uma caixa desses remédios que eu fiz lá para a Missão Kaiowá, que é para o reverendo Benjamin da Margarida. Levei também para o Flávio, do CIMI, né? A família dele, que a minha mãe falou para mim, leva para os nossos aliados não índios, porque só esse aqui vai salvar eles. E, enfim, levei para Rosinha Colma, um pouquinho também, porque eu tenho às vezes vergonha de levar, porque é um cheiro muito forte, né, que tem. Nós somos acostumados, né, mas eu não sei como é que vai ser a reação da pessoa com cheiro, né, mas eu acho bom, né. Mas eu queria pedir isso de novo, né, que o não índio, todos, né, as igrejas, todas as denominações, né, nesse momento pandêmico, deixa, né, nós usar nossos remédios, né, porque se a gente tem essa sabedoria, né, o ser do firmamento nos deu essa sabedoria, esse conhecimento, para a gente ser a guardiã desses remédios, a gente tem que usar, né, e eu vou estar partilhando, né, eu não sei como fazer a receita dela, porque eu não sei o nome em português para me colocar ainda, mas os que estão por perto, né, daqui do Carapó, Dourados, Amambai, né, indígena, estou disposta a levar ou vem pegar, né, esse remédio nosso, né? E aqueles que estão longe, né, eu posso estar fazendo. A minha mãe falou que eu posso estar fazendo um outro tipo de receita, né? Apesar de que não vai todo as outras que a gente considera as cascas, né, de árvore sagrada, né? Mas nesse momento, né, é assim que a gente está se protegendo, porque a gente vê o nosso governante do Brasil, né? A ideia dele é exterminar mesmo a gente, né? Através dessa contaminação biológica mesmo, né? A gente sente isso, né? Quando estavam falando esse negócio de maquiagem, né? Até teve uma não índia que me xingou, né, no Facebook, falando que eu nunca tinha me visto maquiada. Falei, mas eu sempre me maquiei, né, com o meu jeito, né? E aí eu vi que mulheres de militares foram maquiar, né, na aldeia, né? E aí eles passaram, né, o Covid para esse povo, né? E porque para eles, né, não sei o que, na verdade eu não sei o que significa maquiagem para as mulheres não índias. Um dia ainda vou perguntar. Eu tenho tanta pergunta, Reinaldo, para as mulheres não índias, eu tenho tanta pergunta. Às vezes eu não sei se devo até perguntar ou não, mas eu tenho muita pergunta, né? Ô Valdeli, só um momentinho, desculpa te interromper, mas é que aqui no Instagram tem uma coisinha que as transmissões duram 1 hora. Então, daqui a 15 segundos,
vai cair sozinho aqui, vai encerrar essa transmissão. E eu acho que tem umas coisas interessantes aí para você concluir. Então eu vou encerrar essa aqui e volto daqui a 2 minutos, é o tempo de salvar o vídeo, para